alegria ver vocês mais uma vez aqui. E hoje eu tô com uma convidada muito, muito especial pra mim. Tenho certeza que vai ser pra vocês também. Que é a Tati. Olá! A Tati, ela veio da nossa igreja, inclusive é onde a gente tá gravando hoje, pra poder falar um pouquinho do testemunho dela. E, nossa, quando ela falou do testemunho, eu falei assim, cara, que coisa mais linda! Nossa, mais pessoas precisam ouvir esse testemunho. Então, por isso a gente decidiu gravar, por isso a gente decidiu conversar um pouquinho aqui. Ela tem até um livro que ela contou, né? Um dos capítulos do livro, ela conta a história dela, que é Fragilidade e Fragrância da Criança. Eu mesma comprei um maravilhoso, recomendo super para vocês e no WhatsApp. Se vocês quiserem adquirir o livro mesmo, só eu vou deixar aqui embaixo o número para vocês, só entrar em contato, a própria Tati, né, que responde nesse número. E aí vocês podem pedir esse livro e abençoar a vida dela, tá bom? Mas agora sim, depois disso a gente pode entrar falando um pouquinho mais sobre você, Tati. Então fala um pouquinho da sua história, do seu início, né? Meu nome é Tatiana, né? Como a Ingrid falou. Eu tô com 22 anos. Converti aos 14 anos de idade. E antes dos 14 anos de idade, né, tem toda uma história ali por detrás. Com 14 anos, né, minha vida foi mudada. Mas antes disso, eu sofri algum tipo de abuso, né? Até mesmo pelo ex-companheiro da minha mãe. Minha mãe, tipo, né, quando eu contei, ela não acreditou. Mas antes disso, tem toda uma coisa por detrás, né? Eu não conheço meu pai biológico, não tenho o nome dele na minha certidão, e isso me fez ter uma vida totalmente assim, né? Desprotegida mesmo, porque a paternidade significa proteção. É igual a paternidade que a gente tem em Deus, né? Deus o que? Nos protege. É verdade. Então eu cresci sem essa proteção mesmo. E com essa lacuna, né, de saber quem é o meu pai. E com isso, eu pude ver, né, algumas áreas da minha vida que foram afetadas com isso. Questão de finanças mesmo, a minha mãe, né, ela me criou, então ela tinha que trabalhar, ela trabalhava o dia inteiro, literalmente o dia inteiro mesmo, às vezes até no domingo, para poder sustentar, né, a gente. Eu e minha irmã, eu tenho uma irmã também mais nova. Nossa. E, então, minha mãe supria, né, essa paternidade ausente. Mas não era a mesma coisa, né? Com certeza. Tipo, ela fazia de tudo para poder suprir com meios materiais. Porém, não era, né? Tipo, um pai. E minha irmã, ela conhece o pai dela, tem contato com o pai dela. Então existia aquela comparação, né? Sim, existia. É de 15 em 15 dias ela ia pra casa do pai dela. E, tipo, eu ficava em casa todos os finais de semana. Nossa. Então, eu ficava, tipo, por que minha irmã vai, né, pra casa do pai dela e não tem um pai? Né? Nossa, e eu fico imaginando também como que às vezes não ter um pai afeta até essa ligação com o próprio Deus, que se chama pai, né? Então, se você não tem uma figura de pai, você acaba tendo a tendência a refletir esse tipo de relacionamento com Deus, né? Como é que foi pra você quebrar isso, né? Nossa, então, aí quando eu converti, né, com 14 anos, eu fui no encontro com Deus, que é um retiro, né, que acontece 3 dias, então tem muita ministração, assim, maravilhosas mesmo. Ai, gente, eu nunca fui, mas sinceramente Nossa, eu não tenho. Não, quando tiver lá, você vai participar em nome de Jesus, é maravilhoso. E aí, lá eu descobri que, tipo, Deus me amava. Por mais que eu tinha passado por tudo que eu passei, porque não é fácil uma menina de, né, dos 9 até os 13, 14 anos, passar por essa situação de desproteção mesmo, com certeza. E aí, lá eu vi que Deus cuidou de mim em todos os momentos. Até mesmo nos momentos mais difíceis, assim, mais tristes, onde eu perguntava, né, o porquê que isso está acontecendo comigo. Mas eu vi que Deus estava cuidando de cada detalhe, justamente para eu estar aqui hoje, por exemplo, contando o que aconteceu. E lá eu fui curada. Nossa, foi muito, muito bom. Mas foi um processo de você conseguir perdoar alguém, perdoar uma situação. E depois, né, disso, continuei na igreja. Meu relacionamento com a minha mãe melhorou bastante, porque eu entendi, né, que é Deus mesmo que faz tudo, assim, e que a gente tem que apegar mesmo a Deus. Tem como a gente ficar, tipo, eu tô com Deus, mas não tô, então... Exatamente. Nossa, e imagina como que foi pra você
perdoar sua mãe também, né? Porque, querendo ou não, você falou que ela não acreditou. Sim, não acreditou. E quando a gente vê isso acontecendo, pra gente parece tão absurdo, né? Ouvir que a mãe não acreditou, parece meio fantasioso, né? Mas parece que acontece muito. Acontece demais. A gente vê, né? Reportagens aí das mães que preferem ficar com o parceiro do que com o filho. Mas eu entendo, né, que é uma cegueira mesmo, espiritual, porque para não questionar uma criança, né, que saiu de você. É uma negação, né? Da própria pessoa, tipo, não acredito que eu trouxe a pessoa que fez isso com minha filha. Então ela tenta achar alguma escapatória pra não sentir aquela culpa. Sim. Nossa. Mas, depois disso, né? Depois de toda essa nuvem negra, né? Sobre a sua vida e você encontrou Jesus. Sim. Como é que ele foi restaurando isso, né? Você disse que tinha uma lacuna aí, porque não tinha o nome do seu pai na certidão, né? E você queria muito isso, eu também escuto muitas histórias, né? De como isso parece só um papel, mas na verdade nunca é só um papel, né? Se fosse oficialmente ali, você não tinha um pai, né? Então, pra todo mundo, quando você precisava apresentar seu documento e tal. Depois que eu tive esse encontro, né, com Deus, eu fiquei na igreja mesmo. E devido a essas dificuldades mesmo de não ter alguém para poder me apegar, para poder acreditar em mim, né? Eu encontrei uma pessoa, que no caso foi a pastora da igreja onde eu congrego. E aí comecei a chamá-la de mãe, uma menina carente também, né, gente? Totalmente. E comecei a chamá-la de mãe. E foi passando o tempo, o pessoal, filha do pastor, filha do pastor. Mas eu não chamava o pastor de pai até então. Era só mesmo a pastora. Mas fui conhecida como a filha do pastor. Comecei a chamar o pastor de pai também. Como que Deus vai fazendo as coisas, gente? Ficou nessa fama, né, a filha do pastor, a filha do pastor. Quando foi ano passado, a pastora falou, nossa, o que você acha de colocar o nome do seu pai, né, na certidão? Nós entramos com o processo. Nossa. Não demorou muito não, menos de um ano, graças a Deus. Em novembro, saiu a minha certidão, né? Com o nome do meu pai. Então, tipo, hoje eu tenho um pai que Deus colocou assim na minha vida. Porque ter o nome do meu pai na certidão era algo que eu queria muito, mas era um sonho impossível, assim. Sim, você até procurou o seu pai biológico. Eu procurei, né? Minha mãe tinha dúvida lá, mas eu fiz um exame de paternidade comum e deu negativo. E o rapaz ficou mais triste que eu. Porque... Sério? Olha, mas ele já tinha o pastor, né, como pai. Então, depois disso eu não quis mais mexer, né, com essa questão. Porque eu já encontrei, né? Deus já me deu um pai. Então, assim, Deus restaurou mesmo essas lacunas, essas questões, assim, da minha vida. Então, o meu relacionamento com a minha mãe biológica mesmo, hoje tá totalmente diferente. Então, assim, é um relacionamento mesmo de mãe e filha, sabe? Então, nossa, gente, que delícia. É maravilhoso mesmo, assim. Estar com Deus e ver que Deus cuida de tudo. Totalmente, porque o que você tá me falando é um milagre, né? Essa restauração toda é um milagre, porque quantas meninas continuam buscando, e às vezes até encontram o pai biológico, mas ainda assim não é o suficiente, porque às vezes o pai não vai ser aquele pai que deveria ser, né? Então, mas você vê que Deus teve tanto cuidado com essa história, que ele te deu até um pai oficial na sua certidão, porque era uma coisa que te machucava. E ele fez questão de cobrir isso também. Né? E restaurou o relacionamento com sua mãe, né? Quantas pessoas, na verdade, poderiam ouvir isso e falar assim, você é louca, né? Como é que você volta com esse relacionamento tão próximo da sua mãe depois que ela fez e tudo mais? Mas essa é a graça do evangelho. Exatamente. E aí, por que ela veio parar aqui, né? É porque na igreja onde eu congrego, a líder, né, uma das líderes da nossa igreja, ela era a diretora da escola dela, né? E ela percebeu quando ela estava passando por essas fases de abuso dentro da escola. E ela foi uma das pessoas, tiveram várias. No livro dela, ela conta, viu, gente? Vários mesmo. Nossa, eu realmente leio. Mas uma delas foi, né, essa líder nossa que chama Cláudia. E ajudou ela muito, tanto que no livro ela chama ela de anjo. Sim, exatamente. Literalmente um anjo, né? Então ela foi acompanhando, porque foi ela que fez a denúncia? Sim, foi. Ela que foi na antiga escola onde eu estudava e fez a movimentação toda. E falou, liga para o conselho, e faz isso, e faz aquilo. Então, assim, graças à vida dela, que Deus usou, né? Eu saí dessa situação e hoje eu estou livre dessa prisão que eu tava, né? Assim, um anjo mesmo. Amém.
E hoje você tá indo pra Jocum. Estou indo pra Jocum. Conta um pouquinho o que é a Jocum, né? Pra quem não Bom, conhece. Jocum, né, é Jovens com uma Missão, então é para formar missionários, né, para levar a palavra de Deus, que é algo que eu sempre tive muita vontade de ir, né, para Jocum. Eu amo missões, amo evangelismo e tô indo agora, né, no final do ano passado, de dezembro para janeiro, eu passei por algumas tribulações, assim, né, algumas questões onde Satanás queria mesmo anular, né, os planos de Deus para minha vida. Então veio com tudo mesmo. Mas Deus estava comigo nesses momentos. Hoje eu consigo perceber isso. E vi o livramento que Deus me deu no meio dessas situações que eu me encontrava. E aí surgiu a oportunidade agora de ir para Jocum. Então eu vejo que é tudo no tempo de Deus mesmo. Sim. Porque antigamente eu só falava, eu vou para Jocum, mas era algo distante. E aí aconteceu uma situação aonde Deus falou, filha, o momento é agora. Então eu tenho que ir agora para poder me reconectar com Deus, ficar mais pertinho de Deus. E tô indo agora, né, dia 24, tô aí levantando recursos, né, para poder manter lá, porque lá, tipo, eu vou morar lá, literalmente, assim, né, durante alguns meses. E esse livro é pra isso também, viu, gente? Sim. Que a gente tá aqui justamente é porque comprando esse livro você ajuda a manter também a Tati lá no Jocum. Eu indo, né, e sei que Deus vai prover, mas Com certeza. a gente precisa, né, de pessoas que estejam dispostas mesmo a ajudar em missões, a investir, né, em missões, que é algo assim lindo, eu acho algo maravilhoso. Nossa, e a Tati agora vai ser testemunho para as meninas que também passaram por isso, gente, são tantas. E às vezes elas só precisam saber que existe uma saída. Que existe um pai de verdade, que é muito melhor do que qualquer pai humano e terreno que a gente tem aqui. E por que eu quis muito trazer a Tati aqui também, gente? É justamente porque tudo que a gente conversa aqui nesse canal é sobre liberdade em Cristo. Né, sobre você ser livre em Cristo. E ela falou que é basicamente isso, você estava presa em cadeias, em mágoa, em raiva. Quando Cristo invade realmente a nossa vida, Ele toma conta da nossa vida, é isso que Ele faz. Parece loucura para os outros, porque você meio que abre mão do seu ego, né, abre mão dos seus direitos, porque você tinha todo o direito de simplesmente não falar com sua mãe mais, né? Mas não é isso que Cristo propõe. E eu acredito que você provavelmente vai ter testemunho para sua mãe também. E quando a gente abre mão disso, é isso que acontece, é uma vida completamente restaurada, uma vida completamente nova que pode levar outras vidas a isso também. Sim. Então, assim, Tati, de verdade, que nós, muitas mulheres, muitas meninas sejam inspiradas pela sua vida. Como eu fui isso. E é isso, gente, a Tati tem um canal. Agora é Tati Ferreira, mas já teve vários nomes. Já teve Pastora Tim, já teve Tati Rapadura. Já teve um tanto de nome assim. Olha só. Mas agora ele tá desativado. Mas em nome de Jesus, né? Vou voltar a ativá-lo. Ainda não sei um nome assim. Mas quando eu souber, a gente vai divulgando aí e chega até vocês. É verdade. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa seu joinha. Não esquece de compartilhar com alguém que você lembrou na hora quando você viu esse testemunho. Porque é pra isso que a gente tá aqui. Pra levar as boas novas do evangelho, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!